Hoje nosso tema é a multidão dos que creram, em tempos em que o distanciamento social é necessário, até dá um frio assim quando a gente pensa na multidão. Mas o fato é que sim, nós fazemos parte da multidão dos que creem, e hoje nós vamos olhar um pouquinho para a multidão dos que creram, desde lá do início. A gente está no livro de Atos, e é um livro muito legal que conta muito da história da nossa própria religião, da nossa fé, dos nossos primeiros irmãos. E também conta muito a história de como podemos viver hoje e de como essa igreja que veio crescendo desde os primeiros convertidos, os primeiros seguidores de Cristo, que depois vieram ser chamados de cristãos, como tudo isso chega na nossa história hoje, das nossas vidas particulares, da nossa vida como igreja, como comunidade do estudante universitário. Então, é por aí que nós vamos na conversa hoje. E é um fato, a igreja cresceu. A igreja cresceu em número de quantidades de igrejas, de quantidades de pessoas. Muitas igrejas, inclusive, hoje têm proporções imensas, né? Provavelmente cada um conhece alguma igreja que tem centenas e milhares de membros, ou que tem aqueles grandes auditórios, ou aqueles altares gigantescos, sistemas de sons. É fácil olhar para essas igrejas e ver que sim, né? A igreja cresceu, a igreja é grande. Mas será que é sobre esse tipo de crescimento que o livro de Atos está falando? São essas histórias contadas, narradas, né, por Lucas em Atos, contam esse tipo de crescimento? É por aqui que a gente vai conversar hoje. Para isso, a gente vai abrir lá em Atos 9, no versículo 31. Um só versículo que nós vamos nos dedicar hoje, um versículo cheio de coisa para a gente conversar. E eu percebi nele marcas essenciais do que é uma igreja abençoada e uma igreja abençoadora. Então, vocês já abriram lá? Atos 9, 31. Diz assim, eu estou numa versão NVT. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Amém. Mas simples, pequenino, rápido versículo, traz muitas coisas para a gente pensar sobre. Primeiro, é que diante de tudo que já vinha acontecendo, a gente está aqui com um povo, a gente leu, né, em Isaías 26, primeiro de tudo um povo cansado, um povo exausto. Quando a gente pensa que Atos é o quinto livro do Novo Testamento, né, bem no comecinho. Mas essa história é a história de um povo que vem desde o início do Antigo Testamento. Quando a gente lê ali em Isaías 26, como que o povo estava diante daqueles que não criam, daqueles que oprimiam, da sensação, né, humana de que Deus não é fiel, de que Deus não cumprirá suas promessas. Mas o povo de Israel era aquele povo que Deus escolheu para iniciar a sua aliança, iniciar na terra, demonstrar na terra a sua aliança. Existiam as promessas, existia o Messias que viria. E esse povo vinha esperando, esperando, esperando. E aí a gente tem os 4 evangelhos, começando o Novo Testamento, onde a gente vê que o Messias veio. E aí agora esse povo que estava cansado de esperar, passando por várias turbulências, recebe o Messias. E aí esse Messias morre na cruz. Então, é um misto do cansaço, da ansiedade, com a frustração, com não entender o que está acontecendo, mas existiam aqueles, e esse é o início da história de Atos, aqueles que caminharam de perto com Jesus, aqueles ao qual o Espírito Santo de Deus realmente tocou o coração, abriu os olhos, demonstrou a verdade, o caminho e a vida, e eles começaram a viver suas vidas de uma nova forma. Uma forma que era totalmente diferente dos outros povos ao redor, totalmente diferente de como o Império Romano se estabelecia. Isso a gente falou bastante com a Tamira na semana passada. O quanto ser cristão era ser totalmente diferente de como o mundo se organizava. Era realmente colocar os olhos no reino de Deus e antecipar essa vida. E aí a gente chega aqui nesse versículo 31 do capítulo 9, onde a gente vê que diante de todo esse contexto, os primeiros convertidos, eles viviam uma vida de modo que a igreja tinha paz, ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor,
e, ancorada pelo Espírito Santo, crescia em número. Igreja. Em algumas versões, em algumas traduções, está escrito no plural, igrejas, como, por exemplo, cada povo, daqui a pouco, né, na narrativa de Atos, começam as viagens missionárias, onde em cada lugarzinho, uma igreja física, o que hoje a gente poderia chamar da instituição igreja, né, é plantada. Mas na minha versão, e na maior parte delas, é igreja, no singular. E é muito legal a gente entender essa diferença entre a igreja, corpo de Cristo, e a igreja instituição. E quando a gente está falando aqui desse crescimento, quando a gente fala que Atos conta a história da igreja, é dessa igreja aqui, essa igreja invisível, una, santa, católica, aquela que todos, em qualquer tempo e qualquer espaço, fazem parte ao se converter a Cristo Jesus. É sobre essa igreja, é o crescimento dessa igreja. Agora, é claro que essa igreja invisível se torna visível em igrejas institucionais, em comunidades como a nossa, em comunidades como a de outros irmãos nossos queridos, que dão um formato a isso, que se organizam de forma que nós pastoreamos, que nós cuidamos uns dos outros, que nós pregamos a palavra, que nós fazemos discípulos. E essa estrutura, essa organização humana, institucional, também é muito importante para o crescimento da igreja, do corpo de Cristo. Então, muito bem, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Gente, pensar em paz nesse momento, nessa primeira compreensão que a gente tem de paz, do jeito mais usual que a gente usa, né? Dessa tranquilidade, dessa leveza, dessa calmaria. É a última palavra que a gente poderia usar para esse contexto aqui. Um contexto de perseguição. Um contexto em que somente o fato de você se declarar seguidor de Cristo, literalmente, poderia te levar à cadeia, poderia te levar ao açoite, poderia te levar à tortura, poderia te levar a ser uma tocha humana iluminando as ruas da cidade de Roma. Então, assim, paz é uma palavra que destaca nesse contexto. E aí uma coisa muito legal da gente compreender, que não somente essa palavra nos chega como um estranhamento, mas essa paz é uma paz muito mais profunda, muito mais, com um significado muito maior do que a gente pode imaginar. A gente leu já hoje na nossa liturgia, essa paz que excede todo entendimento, uma paz que é recebida do próprio Deus, e uma paz que é uma ética, uma forma de viver a vida uns com os outros, uma forma onde Jesus mesmo já tinha ensinado e mostrado com o relacionamento com os discípulos de como se relacionar com o Pai, como se relacionar com os irmãos. Então, essa paz pode ser entendida dessa forma mais profunda, mas ela está associada a uma paz terrena mesmo aqui. Havia paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, que eram regiões exatamente dessa forma que eu descrevi para vocês. Não fazia muito sentido falar em paz nesse momento. Não existe um consenso do que de fato poderia ter provocado essa paz. Existem alguns que dizem que, como tinha acabado de acontecer a conversão de Paulo, e ele era um dos maiores perseguidores dos cristãos, por ele ter se convertido, então havia paz. Mas também tem outras interpretações que dizem que essa paz se manifesta que foi um período, aqui a gente está em torno do ano 40 depois de Cristo, em que os judeus eram grandes responsáveis por perseguir os cristãos, mas aconteceu também uma dissensão entre os judeus e o império, que fez com que os judeus começassem a ser perseguidos, e isso poderia ser o motivo do porquê essa paz começou a acontecer para os cristãos. Independente de por qual motivo seja, algum desses dois ou qualquer outro que seja, essa paz é uma paz que pode ser entendida como uma paz externa, né, dos povos em paz, de realmente uma perseguição de ter diminuído, mas principalmente uma paz interna, uma paz daqueles que sabem o sentido das coisas, que compreendem inclusive o sentido do sofrimento que existe, que entende que existe uma espera, uma esperança do que está por vir. Uma paz por compreender que um Deus fiel, um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que já se entregou na cruz. Essa paz que fazia com que esses primeiros cristãos vivessem suas vidas. E aí a gente tem várias descrições em Atos 2, principalmente, como que era a vida desses primeiros convertidos, que tinham tudo em comum. Obrigada, Abner, por ter colocado o versículo. Então, tinha essa
paz entre eles, mas a gente leu na semana passada, em João 13:35, eu vou até ler para a gente de novo aqui. No João 13:35, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Era isso que aqueles que estavam ao redor dos primeiros cristãos viam. Uma forma de se relacionar entre eles pautada nos princípios do reino de Deus. E não nas disputas e nas guerras, nas hierarquias, nas puxadas de tapetes, que era a racionalidade e a ética de como se viver ali naqueles povos. Mas aí a gente segue. Então, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e iam se fortalecendo. Em algumas versões, e eram edificados, ou iam se edificando. Esse edificar é uma palavra que remete a uma construção física. Você constrói, você edifica um prédio, uma casa, uma ponte, uma torre. E é exatamente isso que significa a gente usar essa palavra nesse contexto. Às vezes a gente banaliza essa palavra do edificar, né, nesse contexto crente. Mas se a gente pensa realmente essa questão da construção, é o entendimento que, primeiro, para o povo de Israel, Deus habitava no templo, numa construção, num espaço físico. Inclusive, dentro do templo tinha o Santo do Santo, o pedaço de dentro da construção que era somente ali, onde de fato o contato com Deus poderia acontecer. Quando Deus envia o seu Filho, e aí ele vive entre nós, em um corpo humano, e depois a gente entende que o tabernacular, o viver dentro de nós do Espírito, é o lugar onde Deus está, é essa construção. É exatamente isso que Deus está fazendo. Assim como tinha um templo construído, existe um templo que está sendo construído, mas em vidas humanas. E esse processo de ser edificado, de ser construído, de ser formado, de ser forjado, acontece dentro de nós, de cada um de nós que compõe a igreja, o corpo de Cristo. E isso nós não conseguimos fazer sozinhos. Eu não sei se alguém já teve experiência em construir alguma coisa, mas eu quero ver quem que consegue sozinho fazer de sedimentar um chão, preparar um chão, até colocar a última telha, sozinho, sem alguém para te auxiliar, sem alguém para preparar um material, para te jogar uma telha lá para cima do muro. Isso é uma coisa que se faz juntos, essa construção, a gente precisa dos nossos irmãos para que ela aconteça. E essa construção só pode acontecer com uma rocha firme, um lugar firme, uma base muito bem estabelecida, que é Cristo, que é Jesus. Então, é assim que nós vamos sendo edificados, e aí no nosso texto continua, à medida que andavam no temor do Senhor. E aqui a gente tem duas coisas muito importantes. Andando, ou seja, não é parado, não é com os dois pés firmes no chão, apesar de sermos uma construção edificada, nós somos uma construção em um corpo que anda, que vive, que permeia, que atravessa a existência. E isso, então, implica num modo de viver. Porque se nós vamos no caminho, caminhando e se formando, isso implica um modo de viver. E aqui é um modo de viver conforme Cristo ensinou, conforme o que eles viram em Jesus. Isso pede uma conduta cristã. E também isso é num nível da terra, um nível de que temos que continuar a vida vai caminhando para frente, no sentido progressivo, mas também no sentido do relacionamento com Deus, no sentido que aponta para a eternidade. A história da redenção de todas as coisas está acontecendo. Não é algo que está estagnado, não é algo que terminou, é algo que está caminhando. E é aqui que a gente encontra o ID. O ID que está presente em 3 narrativas do Evangelho em si, e Lucas não traz no Evangelho, mas traz aqui no livro de Atos esse caminhar. Então a gente pode ter essa caminhada no sentido da terra, do espalhar mesmo a palavra, mas também de toda a humanidade caminhando rumo à eternidade. E aí, esse andando no temor do Senhor. E esse temor, caso alguém ainda que tenha isso como um sinônimo de medo, que seja um momento para a gente distinguir essas expressões. Porque o temor é você reconhecer no Senhor uma reverência, uma honra, de tal forma que esse totalmente outro, esse totalmente magnânimo Deus, merece, a única coisa que nós podemos entregar a Ele é reverência, honra, e diante disso,
A única coisa que nós podemos fazer é obediência à sua palavra, é obediência aos seus mandamentos. É aquela sensação de estar diante de algo tão, mas tão outro, que você não tem força nos seus joelhos, você cai, não de medo, mas de temor, de obediência, de reverência e honra. E era assim que eles viviam suas vidas. E para isso é preciso duas coisas. Primeiro, é conhecer quem é esse Deus. E ter realmente essa palavra na ponta da língua, saber exatamente a história do nosso povo, que a gente partilha essa caminhada, a história do que Deus está fazendo, a história de Jesus, conhecer quem Deus é de forma pessoal e responder por isso. Estabelecer um modo de vida que seja um modo de vida pautado na obediência a essa palavra. Então, de que forma que a gente pode ter uma igreja de fato que gira em torno de Jesus, uma igreja cristocêntrica, uma igreja baseada na palavra de Deus, uma igreja onde a Bíblia realmente está no centro das decisões, dos estudos, das conversas, do modo de desenvolver os relacionamentos. A gente continua aqui no texto, fortalecendo-se à medida que andava no temor do Senhor e encorajada pelo Espírito Santo. E aqui a gente entende algo muito legal. Em João 14, quem quiser, eu não vou ler junto aqui, mas quem quiser ver depois, no momento em que a gente recebe o Consolador junto a nós, é somente o Consolador que vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Nós absolutamente não somos capazes de fazer isso. É somente ele que abre os nossos olhos para a verdade. É só por ele que nós conseguimos o caminho da comunhão, da santificação, da edificação que eu já falei, de nos transformarmos. Realmente, somente ele quem faz isso. Então, tudo aquilo que a gente já falou aqui estava acontecendo com a igreja, encorajada por esse agir do Espírito Santo. E, por fim, depois disso tudo, crescia em número. E esse crescimento é muito legal, porque a saúde para esse crescimento é muito importante. Se uma igreja, se tudo isso estivesse acontecendo, na verdade, por exemplo, eles estivessem matando uns aos outros, tudo isso tinha dado muito ruim, essas ordenanças de Deus absolutamente não estavam sendo seguidas, isso não ia resultar em um crescimento. Mas o próprio fato da obediência à palavra de Deus, obediência e temor ao Senhor, fazia com que existisse saúde entre eles, que eles crescessem em número, crescessem em território. É impressionante estudar de fato como rapidamente, sem Uber, sem carro, sem nenhum tipo de avião, coisas que voavam, o evangelho se espalhou geograficamente por territórios muito extensos. E tudo isso pela ação do Espírito Santo, mas tudo isso com uma parceria com o que aqueles primeiros convertidos estavam fazendo. A parte de compartilhar o evangelho, de testemunhar de Jesus, de fazer discípulos através da palavra. Tudo isso era o que pautava a vida deles. Cada uma das histórias em Atos vai mostrando o quanto eles levavam às últimas circunstâncias, o quanto de fato viver por Cristo e morrer por Cristo era a linha de vida dos primeiros convertidos. Não fazia sentido, diante do sacrifício de Jesus da cruz, na ressurreição e na ascensão aos céus, diante disso, não fazia sentido viver nenhuma outra coisa se não fosse pregar a mensagem da cruz. E é assim que a gente passa por esse versículo, entendendo a unidade, apesar dos conflitos, das situações de perseguição, as situações internas, de relacionamento entre eles, não era de um contexto harmonioso, sem conflitos, mas é exatamente nos conflitos, essa vida em Jesus que traz a paz, a unidade, a paz, essa construção de cada um deles, o conhecer a Deus e responder por isso gerar o temor ao Senhor, a dependência do Espírito Santo e a parceria com o que era capaz da vida deles mesmo. E é dessa forma que a gente pode olhar a igreja primitiva e entender o seu crescimento, amando uns aos outros em unidade. E a gente já cantou, vai ser a nossa música tema da série, essa unidade que subsiste na diversidade, essa questão da paz que eu abri falando, que tem essa percepção da forma com que a gente usa a palavra, mas
Em Salmos 29:11, a gente vê como a gente recebe essa paz de Deus e consegue conviver com as pessoas através dessa paz. Em Colossenses 3:15, que também fala sobre como essa paz é o que une a igreja, que são de edificados, para que nós possamos viver em comunhão, em uma vida comunitária. Esse temor, e por fim disso tudo, desse crescimento, eu queria que a gente voltasse no início do capítulo 9, porque a gente está num contexto logo depois da conversão de Saulo, que depois recebe o nome de Paulo. Depois eu posso passar assim os versículos. E é muito comum, quando a gente passa pelo livro de Atos, que Paulo seja o ápice, né, a coroinha do livro, porque de fato é uma conversão muito admirável, muda muita coisa na história. Mas eu queria chamar a atenção para duas outras personagens, pelo menos. A história de Paulo, a conversão, né, tá no capítulo 9, lá no início. Mas ela é precedida pela história de Estevão. E Estevão, no livro de Atos, é meu personagem preferido. Assim, eu perco o fôlego lendo a história dele, que não fala nada sobre a história mesmo, a vida dele. São pouquíssimas informações para a gente entender quem Estevão é, a sua origem, o que ele fazia, tal. Mas a maior parte da narrativa que está em Atos é Estevão contando a história do povo de Israel e do relacionamento de Deus para com seu povo. E Estevão tem a oportunidade de falar disso para vários dos líderes, nem sei quem que estava ali naquele momento, mas Saulo estava presente, ouve tudo aquilo e termina com Estevão sendo morto, Estevão sendo apedrejado e dizendo a sua última oração, pedindo ao Senhor, enfim, Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso, adormeceu em Cristo, né? Estevão não morre, ele adormece em Jesus. Então, acabou de acontecer isso, e aí logo em seguida vem a história da conversão de Paulo, ou seja, ele estava com isso fresco, isso tinha acabado de acontecer. E a história da conversão de Paulo também é atravessada pela história de Ananias, que estava orando ao Senhor, Deus revela que ele precisa se locomover e procurar um tal de Saulo Paulo. E aí ele vai atrás e fala, olha, Deus pediu para te falar isso, tá? Seja abençoado em nome de Jesus. E Saulo já tinha tido esse encontro com Deus, já tinha visto os céus se abrirem, né? Seus olhos se fecham, depois se abrem para enxergar a verdade de Cristo. Tem essas duas personagens que cruzam esse momento de conversão, mas, pessoal, vocês imaginam o que é o testemunho de... Então, Saulo vinha perseguindo vários dos cristãos, vinha permitindo que muitos outros fizessem o mesmo. Imagina a quantidade de histórias que eles ouviam, a quantidade de pessoas que não se rendiam, que não adoravam o imperador, que não adoravam qualquer outra coisa que não fosse Deus, que não negavam a Cristo. Tudo isso estava acontecendo. Tudo isso. Esse era o testemunho dos primeiros convertidos. E foi dessa forma. Não foi fazendo de conta que nada estava acontecendo, não foi aderindo aos hábitos que não eram do reino de Deus para serem inseridos socialmente, foi se mantendo firmes no Evangelho, foi dando testemunho da transformação que existe em Jesus, da vida que se recebe em Jesus. E é com essas personagens, essa parceria da ação do Espírito Santo, que somente ele poderia tocar o coração de Saulo, mas nessa parceria com aqueles primeiros convertidos que já tinham se comprometido com uma vida a partir de Jesus, que essa e muitas outras conversões aconteceram, que a igreja se multiplicou e que a multidão que ia se formando era uma multidão daqueles que criam em Jesus. E aí, para a gente já seguir para a finalização, nós chegamos na nossa comunidade, né? O que tudo isso tem a ver com o que a gente vive na comunidade do estudante universitário, que cresce para dentro. Então, nós crescemos enquanto seguidores de Jesus, essa é a nossa vida, após reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, crescer na fé, crescer no entendimento de quem é Deus e de quem nós somos, e também crescer para fora, porque, querendo ou não, somos uma igreja que nasceu de um nada, assim como toda comunidade é plantada, e que hoje estamos aqui, mesmo um ano e meio depois de uma pandemia,
nos reunindo online, permanecendo tendo contato, comunhão uns com os outros, da forma que nos é possível agora. E aí a gente volta. E eu quero reler o versículo 31 para que a gente pense na nossa comunidade. Então, a igreja, a CEL, que faz parte dessa igreja, corpo de Cristo, em unidade com todos os nossos irmãos que já viveram, toda essa multidão que criou desde lá dos primeiros convertidos até agora, a igreja tinha paz. Que paz é essa que chega à nossa comunidade? Essa paz que excede todo entendimento. Como que a gente pode viver uma vida que mostre às pessoas essa paz que só é possível receber de Deus? Como que a gente passa por cada um dos semestres, cada um dos fins do semestre, onde todo mundo fica sobrecarregado, mas que nós temos essa paz de Jesus. Os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos professores, inclusive, passam por todos esses pesos, por todas essas sobrecargas e demandas sem Cristo. Quão mais pesado deve ser isso para eles? Então, que a nossa palavra, que a nossa presença nos espaços seja apontando para essa paz, seja trazendo essa paz nas finalizações de semestres, no contexto que a gente passa político, de tantas pessoas buscando e querendo justiça, que nós possamos apontar para a paz do Senhor nesse momento. Quando a gente passa e atravessa essa pandemia, onde as pessoas estão cansadas, onde elas aguentam mais, passar por essas situações de adaptação, do estar em casa, do ter que sair nessa situação de exposição, de fragilidade para o contágio, também lidando com os seus lutos. Como que nós podemos demonstrar a paz de Cristo nesses momentos? Isso é um convite, isso é um desafio para a nossa vida em comunidade. Depois, iam se fortalecendo ou se edificando uns aos outros. É assim a nossa vida em comunidade, em que nós podemos partilhar a caminhada, onde nós podemos abrir os nossos desafios, onde nós podemos orar uns pelos outros, uns com os outros, conhecer as nossas necessidades e ajudar nessa construção, que é impossível de fazer sozinha, impossível fazer sem o Espírito Santo, mas também impossível fazer sem os nossos irmãos. Depois, o temor ao Senhor. A gente tem que conhecê-lo, pessoal. Se a vida de vocês com Deus tem bastado aos domingos de manhã, nos reunindo aqui, essa manhã que é gostosa, onde a gente aprende muita coisa, mas se a próxima vez que você se atentar a Deus for no domingo seguinte, com certeza a sua fé vai ficar murcha, não vai bastar. Se nós entregamos, se Cristo se entregou a nós por inteiro, se esse sacrifício, que era o único sacrifício possível na cruz, foi completo, a nossa entrega de vida não pode ser menos do que a completude também. Então, que todos os dias, que todos os instantes, a sua vida seja permeada por essa nova realidade, essa realidade da vida em Cristo. Que assim nós possamos conhecer mais de Deus e responder por isso. Viver uma vida que mostre tomamos uma decisão, a decisão de seguir a Jesus, que isso não nos torna menos pecadores, isso não nos torna menos aptos a errar, a falhar, enfim, a ser quem somos, mas nos coloca na decisão de seguir a Jesus. Aí a parceria com o Espírito Santo, porque continuamos sendo encorajados pelo Espírito Santo de Deus, que isso nos traga o entendimento de que podemos fazer, podemos planejar, podemos sonhar, podemos até intencionar um futuro, podemos intencionar, inclusive, um presente, mas que todas as coisas estão sob a soberania de Deus. Isso é extremamente necessário para a gente entender a nossa vida em comunidade, e comunidade como igreja mesmo, né? Como a CEL vai caminhar. E aí, depois disso tudo, por fim, uma igreja que cresce em números. E, como eu falei, estamos há 16 anos agora como igreja. Não temos ideia do que Deus já fez nesses 16 anos, quais pessoas Ele tocou, quais pessoas pudemos fazer parte do despertar. Muitos de nós aqui dentro fomos parte desse processo de vocês mesmos poderem testificar, poderem discipular pessoas, poderem pastorear pessoas, que hoje podem estar aqui nessa reunião de 28 pessoas, ou podem estar em lugares que nós nunca vamos nem ouvir falar, mas que entregaram a vida para Jesus. E é esse crescimento dessa igreja invisível que a CEL faz parte. E aí, por fim, a gente chega no nosso como amar como se houvesse o amanhã.
E tudo isso eu deixo mesmo como um convite, que depois cada um de vocês voltem, revisitem esse versículo 31 e pensem como que isso pode fazer a história da nossa comunidade ser inserida na história dessa igreja que cresce e também como que Deus, dentro de cada um de nós, faz com que essa igreja cresça. Então, esse é o meu convite, é isso que eu gostaria da gente conversar hoje. Depois a gente termina aqui e continuamos conversando um pouquinho, né? Mas eu gostaria de orar. Deus, obrigada, Pai, por esse tempo bom de conversa na Tua palavra, onde o Senhor realmente abriu, primeiramente, o meu coração para que essa palavra passasse por mim. Mas, Pai, eu te peço em nome de Jesus que cada coração possa se abrir para que essas sementes caiam em lugares férteis, onde a Tua palavra prospere na vida de cada um de nós. Onde não somente como parte de uma igreja específica, instituição, essa palavra faça sentido, mas que todos nós possamos fazer parte da tua igreja invisível, Pai, que cresce pelo agir do teu Santo Espírito, Senhor. Obrigada por nos chamar para fazer parte disso, obrigada por nos tornar peças importantes, apesar de pequenas, falhas, caídas e tão limitadas, Senhor. Obrigada por nos chamar para o teu agir, por nos colocar uns nas vidas dos outros, para que possamos nos edificar, para que nós possamos ajudar nessa caminhada de conhecer a Ti e te tornar conhecido, Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.